Olá, vou contar uma história para vocês. Eu estava em Gangtok, em Sikkim, na província ao norte da Índia, onde iniciei meu treinamento espiritual. Ingressei em um mosteiro budista da região e, com o tempo, notei que meu mestre sempre se retirava para o terraço ao entardecer. Como pessoa de poucos amigos, mas de curiosidade muito profunda, um dia resolvi seguir o lama numa dessas observações ao poente. A primeira vez que subi discretamente até o terraço do mosteiro, ele fingiu não ter me visto, dando pouca importância a um garoto que não oferecia significativa concorrência ao espetáculo do crepúsculo dourado alaranjado. Ele permanecia ali, sem embargo à minha presença, em silêncio e consentimento. Conforme eu me certificava de que minha companhia não era incômodo, resolvi acompanhá-lo todas as tardes. Assim o fiz. Percebi que, dada determinada hora, um homem de estatura média, adornado com um echarpe branco, sempre aparecia no horizonte, como se dirigia ao mosteiro, fazendo inúmeras prostrações. O mosteiro ficava em uma acentuada elevação, ladeada por um rio que corria mais abaixo. Dava para cruzar este rio a nado nas épocas de baixa, como faziam alguns dos habitantes locais, mas também havia outros meios a atravessá-lo. Mas sempre o curioso homem chegava perto do rio, fazia uma longa reverência, demorava-se em uma oração e, após seu breve rito, realizava um giro de 180 graus e partia andando na outra direção. Todo dia a mesma cena se repetia. Com o passar do tempo, minha curiosidade foi aumentando, até que chegou em ponto insuportável, tendo eu que interromper o contemplativo silêncio do mestre e perguntar: "Reverendo senhor, o que aquele homem faz?" Sem tirar os olhos da espetacular cena do horizonte, o lama falou: "Aquele homem anseia vir a este mosteiro e iniciar sua carreira religiosa, mas como acha que é indigno, toda vez que chega perto o suficiente para contemplar esta construção com seus olhos, faz uma oração pedindo perdão por não se achar merecedor e solicita que na próxima vida seja dada a ele a oportunidade de ingressar nesse mosteiro, e depois dá meia volta partindo de volta à sua casa." Fiquei profundamente marcado pelaquela história, embora não o tenha demonstrado. O estarrecimento juvenil se dava em conta do pensamento: por que um sujeito maduro como aquele pode considerar a si próprio com uma maneira tão degradante e severa? Por pior que tenha sido seus atos no passado, por que colocar-se tal tipo de limitação? E sem eu ter dito sequer uma palavra, o mestre acrescentou: "Não o julgue na conta de um pecador. Aquele homem não cometeu nenhum ato grave. Simplesmente fui acostumado a pensar por sua criação imprópria que não tem dignidade suficiente para fazer aquilo que acha que deve fazer, aquilo que seu coração sente que deve fazer. Por isso, se impõe essa restrição voluntária, sem que haja real necessidade. Mas aguarde mais alguns meses e verá." Incrivelmente, ao longo dos 2 meses seguintes, a cena se repetia. Todos os dias em que pude subir ao terraço, contemplei o mesmo episódio. Finalmente, chegou a época das monções e uma chuva torrencial assolou a região, inundando o rio que passava próximo ao mosteiro. Obviamente, o homem da echarpe branca sumiu. Curioso, eu espiava sobre a minha janela no mesmo horário, já que não podia ir ao terraço, para ver se o homenzinho ia se arriscar, mas nenhum sinal dele. E isto continuou até o período em que a chuva silenciou e o nível do rio normalizou. Então um dia, meu mestre me chamou: "Venha depressa, me acompanhe ao terraço. Você irá acompanhar o desfecho da saga do Homem de Branco." Subimos um pouco mais cedo do que o horário habitual. O lama pôs-se como uma criança, em curiosidade, a contemplar o horizonte. A sua alegria espontânea, como um garoto, me marcou tanto que me acompanha até hoje. Naquele dia, o homem demorou um pouco mais a aparecer,
Mas quando surgiu no horizonte, o mestre disse: "Olhe atentamente." O tão chamado indigno veio se aproximando, a princípio fazendo as mesmas prostrações de sempre. E chegando ao momento próximo de sua oração, de joelhos diante da margem oposta do rio, ele abriu os olhos e olhou criteriosamente para os lados, como a se certificar de que ninguém estava por perto. Em súbito, deu um pulo no rio, nadou tão vigorosamente que não demorou muito até aparecer de pé no outro lado, na margem do rio. "Agora!" exclamou o mestre com um sorriso de excitação ainda maior. Enquanto dava um jeito de secar rapidamente as suas roupas, ele veio se aproximando do mosteiro. Alguns monges que estavam na porta, varrendo a área da entrada, imediatamente o encharcado homem se ajoelhou diante desses monges e pôs-se a implorar para ser admitido no mosteiro. Seu pranto beirava o desespero, e a cena era de certa forma constrangedora. O lama ao meu lado começou a rir gostosamente, como se tivesse escutado o desfecho esperado de uma piada que já conhecia. Ante a insistência perturbadora daquele homem, um dos monges subiu correndo à procura do meu mestre. "Rinpoche, Rinpoche!" "Sim, eu sei", adiantou-se o reservado lama. "Acolham-no, deixe que ele venha até mim. Eu acolherei ele, dando treinamento apropriado." "Mas mestre, isso não viola as regras? Nem sabemos quem é ele." "Meu filho, a única regra inflexível neste lugar é obedecer à compaixão. Vamos acolhê-lo." Na tarde seguinte, quando subi ao terraço, lá estava o mestre como de costume, mas cercado de um grupo de discípulos. "Eu já estava lhe esperando", disse ele ao me ver. "Que bom que chegou. Você será importante para a lição desta tarde. Conte aos demais estudantes a história do homem de echarpe branca." Fui me soltando aos poucos, ao passo em que me absorvia na história que eu mesmo estava a narrar. Chegando o momento do desfecho, em que contava como o nosso querido mestre acolhia o sujeito, o lama me interrompeu. "Sabem qual ensinamento essa história está nos trazendo?" Alguns cochichos foram percebidos entre os monges, mas ninguém se arriscou. Então o mestre prosseguiu. "A única coisa que impedia aquele homem de vir juntar-se conosco era a sua mente. Uma ilusão em forma de pensamento. Ele foi criado em uma família que passava o tempo todo semeando estímulos negativos a seu respeito, fazendo-lhe acreditar que não era merecedor de nada neste mundo. E este é um grande problema. Não só aqui, mas em todos os lugares. A pessoa cresce acreditando que não é capaz de seguir os sonhos de seu coração, que não tem direito, que é indigno. Então, precisa vir à vida e colocar um obstáculo real para que a pessoa possa perceber, para que a pessoa perceba que antes não havia obstáculo algum. Nada a impedia, a não ser as suas próprias algemas interior. O que impedia aquele homem? Uma crença extremamente ruim, que negava a expressão mais libertadora deste ser, que era a procura de um caminho pela iluminação. Ele acreditava que não merecia. Mas pensem comigo, nascer neste mundo é uma oportunidade muito rara. Nascer como ser humano, mais rara ainda. Nascer com capacidades de aprendizagem, mais rara ainda. Nascer em uma sociedade em que o Dharma, o caminho espiritual, pode ser pregado livremente, mais ainda. Nascer com interesse no caminho espiritual, mais ainda. Nascer próximo a um professor, ainda mais. Veja, se este homem mereceu tudo isso, o que poderia ele não merecer? Se já mereceu estar vivo, que é o maior presente que poderia ter recebido, o que ele poderia deixar de receber? Nós nos limitamos por inverdades que nós mesmos sustentamos. Bloqueamos a nós mesmos e aos outros. Quando temos o impedimento de realizarmos nossos ideais, acabamos impedindo os outros também de realizar os seus. E fazemos isso sem perceber.
Eu não tenho este bloqueio, por isso não posso bloquear a realização do sonho deste homem, entendem? Mas precisou a vida dar um solavanco nele, para que ele percebesse que não havia nada o impedindo, não havia nenhum obstáculo que não fosse ele mesmo. Daí, a vida precisou colocar temporariamente um obstáculo realmente consistente para ele conseguir perceber a sorte que tinha antes. E isso se manifesta sempre em nossas vidas. Quantas doenças não precisamos ter para sentirmos a maravilha, o alívio que é estarmos sãos? Temos tantos benefícios naturais, mas nos conturbamos achando que não temos benefício nenhum. Seríamos muito mais felizes se soubéssemos reconhecê-lo. Felicidade é reconhecimento. Até mesmo a iluminação é um reconhecimento da nossa natureza real. Mas como não conseguimos nem as reconhecer, nem sermos felizes, vem a vida e nos coloca um desafio. Um desafio que nos faz almejar aquele estado que desfrutávamos antes de haver a dificuldade, mas agora tendo consciência de seu benefício. Por que isso? Não precisamos de coisas adicionais. Precisamos olhar para o lugar certo. Já está tudo lá, tudo aqui. Só assim nos damos conta do quão potencialmente felizes nós somos. Nossa natureza é felicidade. Quando estamos felizes, tudo está bem. Ninguém se incomoda perguntando o que há de errado, pois a felicidade é algo natural para nós. Somos a felicidade. Porém, às vezes nos esquecemos. E a única forma que a vida encontra de nos mostrar isso é fazer experimentar uma real antítese daquele nosso estado natural, para nos fazer ter a percepção natural da graça que sempre tivemos e sempre teremos a nosso favor. Às vezes, dependendo da nossa cegueira, esses problemas duram uma encarnação inteira, ou às vezes até mais, mas muitas vezes menos. No fim, os problemas não são fatalidades. A fatalidade, que até mesmo eles estão querendo nos apontar, é a nossa verdadeira autorrealização, como manifestação da felicidade pura. Naquele dia, percebi quanto nos bloqueamos por crenças infundadas que alimentamos sobre nós mesmos. E por isso, trago com grande reverência este ensinamento para ser compartilhado com vocês. Quantos de nós não nos limitamos a estas algemas invisíveis, acreditando que não somos dignos da saúde que temos, da casa que temos, da família que temos, dos recursos materiais que temos, do dinheiro que temos, dos amigos que temos e acabamos, a certa altura, não nos aproximando daquilo que realmente merecemos, por direito inato, tendo a vida que nos impor tragédias para acordarmos de nossa ignorância? Não é a vida que impõe tragédias, somos nós mesmos. Nossas crenças, pensamentos, nossa visão de vida. Tudo isso molda a nossa realidade, cria a nossa realidade. Então, toda vez que você se vir em uma situação que não lhe agrada, seja em qualquer aspecto de sua vida, estando você nutrido de uma crença negativa acerca daquilo, lembre-se das palavras de meu mestre. E recorde-se, se você mereceu a vida, o maior de todos os presentes, o que mais não irá merecer? Não se bloqueie, você também pode atravessar o rio. Esta foi uma mensagem espiritual de um espírito tibetano retirado do livro 3 anos, 3 meses e 3 dias, psicografado pelo Yuri, Levi e vários espíritos. Fiquem em paz.